O despertador tocava insistente às 5h30 da manhã. Bianca esticava o braço com preguiça para silenciá-lo. Ainda era cedo, e o sol mal começava a iluminar o pequeno quarto. As paredes, pintadas num tom suave de amarelo, estavam decoradas com fotos de Paris que ela recortava de revistas velhas. Era o cantinho dos sonhos, como gostava de chamar. Ela se levantava devagar, tentando ignorar o peso da rotina. Morava com a mãe, Dona Regina, em um pequeno apartamento alugado. A vida era simples, mas a casa estava sempre arrumada com carinho. Dona Regina, aos 52 anos, ainda trabalhava como costureira e fazia de tudo para sustentar o lar e apoiar os sonhos de Bianca, mesmo com a renda apertada. Na verdade, a ideia de ter uma casa própria parecia um sonho tão distante quanto a viagem para Paris. Dona Regina já estava de pé, preparando o café da manhã na cozinha apertada, onde o cheiro de café fresco e pão torrado dava uma sensação de aconchego. Bianca trabalhava como caixa em um supermercado do bairro havia 3 anos. Era dedicada, sempre com um sorriso no rosto e conhecida por ajudar os colegas e os clientes. Durante esse tempo, nunca tirou férias. Sempre trocava cada folga extra por dinheiro, para ajudar nas despesas de casa. Com isso, acumulou 60 dias de férias, embora nem soubesse se um dia teria uma chance de usá-los. A rotina no supermercado não era fácil, mas ela sonhava em realizar algo que parecia distante, uma viagem para Paris. Nos momentos livres, ficava olhando as fotos e revistas que colecionava desde pequena, como quem espera que, um dia, a vida lhe traga um pouco de surpresa. "Bom dia, mãe", Bianca dizia, beijando-a na bochecha ao entrar na cozinha. "Dormiu bem, minha filha?", perguntava Dona Regina, enquanto servia uma xícara de café para a filha. Bianca assentia, mas seus olhos brilhavam com algo mais. "Sonhei com Paris outra vez, mãe. Estava andando pelas ruas, ouvindo música. Parecia tão real", dizia ela, com uma mistura de esperança e saudade do que nunca viveu. Dona Regina sorria com orgulho e um toque de tristeza. Sabia que a filha herdara o espírito sonhador do pai, que sempre quisera conhecer o mundo, mas nunca tivera chance. Desde pequena, Bianca demonstrava uma curiosidade infinita por línguas e culturas. Aos 14 anos, começou a estudar francês sozinha, usando vídeos gratuitos na internet e livros emprestados da biblioteca pública. Agora, aos 24, dominava o básico, mas nunca saíra do Rio de Janeiro. Seu trabalho como caixa em um supermercado do bairro sustentava a casa. Ela se esforçava para economizar cada centavo, mas não era fácil. Mesmo assim, Bianca mantinha o sorriso e a esperança. "Vai chegar o dia, minha filha. Quem sabe, com um pouco de sorte", dizia Dona Regina, tentando alimentar o sonho da filha. Foi então que uma rede nacional de supermercados anunciou uma promoção para clientes, uma viagem com tudo pago para Paris. O sorteio era nacional, e Bianca, entusiasmada, não perdeu tempo em se inscrever, afinal, não havia nenhuma restrição para ela participar. Toda manhã, antes de sair, ela conferia os números do cupom no celular, sonhando com a possibilidade de realizar o desejo de uma vida inteira. Quando chegava ao trabalho, comentava com Márcia, sua melhor amiga e colega de caixa. "Amiga, um dia desses, vou acordar e descobrir que estou indo para Paris", dizia Bianca, rindo, mas sem deixar de sonhar. Márcia ria também e a incentivava. Ela sabia como aquele sonho era importante para Bianca, e sempre acreditava que, de alguma forma, algo especial aconteceria. Finalmente, o dia do sorteio chegou. Dona Regina e Márcia estavam ao lado de Bianca, enquanto o número era anunciado pela televisão. Bianca apertava o bilhete nas mãos, o coração batendo acelerado. Então, o apresentador anunciou o número, 2547. O número de Bianca. "Eu ganhei!", gritava, em êxtase, com lágrimas nos olhos. Dona Regina abraçava a filha, emocionada, enquanto os vizinhos, atraídos pelo alvoroço, vinham dar os parabéns. Aquela noite foi de festa improvisada,
com refrigerantes e salgadinhos trazidos pelos vizinhos. Finalmente, o sonho de Paris estava ao alcance. Nos dias seguintes, a vida de Bianca virou uma correria. Precisava tirar passaporte, planejar a viagem e arrumar as malas. Seu Carlos, o gerente do supermercado, ajudou-a a resolver a questão das férias acumuladas. Ela tinha 60 dias, pois nunca havia tirado folga nos 3 anos de trabalho, sempre trocando por remuneração. Ele organizou tudo para que ela pudesse aproveitar o prêmio sem preocupações. Dona Regina passava os dias costurando, preparando roupas novas para a filha e dando conselhos sobre tudo o que ela precisava lembrar. Antes de embarcar, mãe e filha tiveram uma despedida emocionada. Promete que vai se cuidar, filha, pedia a Dona Regina, com lágrimas nos olhos. Prometo, mãe. Vou realizar nosso sonho, respondia Bianca, abraçando-a forte. E assim, Bianca partiu para Paris, com o coração cheio de esperança e a promessa de viver cada momento ao máximo. O avião pousou suavemente no aeroporto Charles de Gaulle. Bianca segurava o passaporte com as mãos trêmulas, ainda sem acreditar que estava, finalmente, em Paris. Assim que saiu do aeroporto, uma brisa suave trazia o perfume das flores misturado ao aroma de café fresco. A cidade parecia recebê-la com os braços abertos. Ao chegar ao hotel, um prédio charmoso no coração da cidade, Bianca ficou encantada com cada detalhe. Ao abrir as cortinas, pôde ver as pessoas caminhando, casais rindo e crianças brincando nas calçadas. Era como estar dentro de um sonho. Ela vestiu-se rapidamente e saiu para explorar as redondezas. Caminhava com passos lentos, observando cada vitrine, cada fachada antiga e cada café com mesas dispostas na calçada. Sentiu-se atraída por uma cafeteria aconchegante, com uma luz suave que iluminava os rostos dos clientes. Entrou, pediu um café com um doce típico e sentou-se em uma mesa próxima à calçada. Enquanto saboreava o café e olhava ao redor, notou que alguém a observava. Do outro lado da rua, um homem alto e elegante a observava com curiosidade e um leve sorriso. Ele se aproximou, atravessou a rua e parou próximo à mesa dela. "Boa tarde", disse ele, em português claro, mas com um leve sotaque francês. "Você parece encantada com a cidade. Primeira vez em Paris?" Bianca, surpresa, não conseguiu esconder o sorriso. "Sim", respondeu, animada. "Nunca imaginei que fosse ouvir português aqui." Henry sorriu, percebendo o entusiasmo dela. "Coincidência. Eu trabalho no Brasil, no Rio de Janeiro, e acabei aprendendo a língua. Quando vi você, imaginei que talvez fosse brasileira. E acertou." "Sou Bianca", disse ela, um pouco mais relaxada. "Acabei de chegar e estou maravilhada." Eles conversaram por alguns minutos sobre Paris, o Brasil e as impressões de Bianca sobre a cidade. Ele mencionou alguns lugares que considerava imperdíveis, e com um sorriso amigável, sugeriu: "Olha, se precisar de alguma recomendação ou companhia para um passeio mais tranquilo, posso te mostrar alguns cantos daqui que gosto muito. Só se você quiser, claro." Bianca agradeceu, ainda surpresa pela gentileza do novo conhecido. Henry a deixou à vontade, trocando contato para que, se ela quisesse, pudessem combinar um passeio nos dias seguintes. Quando ele se despediu e saiu, Bianca se pegou sorrindo, intrigada pela coincidência de ter encontrado alguém tão receptivo em um lugar tão distante. Naquela noite, de volta ao hotel, sentiu que seu primeiro dia em Paris tinha sido mais especial do que jamais imaginou. Nos dias que se seguiram, Bianca acordava cedo e saía para explorar a cidade. Paris parecia mudar a cada esquina, ora romântica e tranquila, ora cheia de vida e energia. Ela visitou a Torre Eiffel, admirou a imponência do Arco do Triunfo e passeou pelos jardins do Louvre, onde sentia que cada pedaço da cidade contava uma história própria. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhava pelas margens do rio, seu telefone tocou. Era uma mensagem de Henry. Ele dizia que estava próximo ao Museu de Orsay e perguntou se ela gostaria de tomar um café para conversarem sobre as novas descobertas dela na cidade. Bianca hesitou por um instante,
mas sentiu-se segura. A gentileza e o jeito respeitoso de Henry no dia em que se conheceram lhe deixaram uma boa impressão. Respondeu, aceitando o convite, e em poucos minutos os dois se encontraram em uma charmosa cafeteria próxima ao museu. E então, como está sendo a aventura pela cidade? Perguntou Henry, sorrindo enquanto ela se acomodava. Estou vivendo um sonho, respondeu Bianca, ainda com os olhos brilhando. Cada lugar que visito parece mais bonito que o anterior. Paris é tudo o que eu imaginei e muito mais. Henry riu, encantado com a empolgação dela. É bom ver alguém aproveitando cada detalhe. Eu às vezes esqueço de como essa cidade pode ser mágica, mas você me faz lembrar disso, ele disse, com sinceridade. Eles conversaram por um longo tempo, compartilhando histórias e experiências. Henry contou sobre suas viagens ao Brasil e sobre como se interessou pelo país devido aos negócios que mantinha no Rio de Janeiro. Bianca, por sua vez, falou sobre sua vida simples, seus sonhos e o amor que sempre teve por Paris. Quando o sol começou a baixar, Henry sugeriu que fossem até um jardim próximo, um lugar menos conhecido que ele considerava especial. Bianca, sentindo que cada momento ao lado dele tornava a experiência ainda mais inesquecível, aceitou o convite. Caminharam entre as árvores, conversando sobre os artistas e escritores que haviam passado por ali. Enquanto o céu ganhava tons de rosa e dourado, Henry a olhou com um sorriso suave. Não sei se você percebeu, mas eu estou feliz por ter te encontrado aqui. Às vezes, a vida coloca as pessoas certas no nosso caminho nos momentos certos. Bianca, surpresa e tocada pelas palavras, sentiu o coração disparar. O jeito com que Henry a olhava era sincero e gentil, e ela não pôde evitar um sorriso. Eu também estou feliz por ter te conhecido, Henry. Paris tem sido ainda mais especial com você aqui. Eles se despediram com um abraço leve, e Bianca voltou para o hotel com a sensação de que aquele encontro era o começo de algo que ela ainda não conseguia entender completamente, mas que preenchia seu coração com uma alegria nova e inexplicável. Nos dias que seguiram aquele encontro no jardim, Henry e Bianca passaram a se ver com mais frequência. Ele sempre aparecia com um novo lugar para mostrar ou uma história curiosa sobre algum cantinho escondido de Paris. O tempo ao lado dele fazia a cidade parecer ainda mais mágica e viva, como se cada esquina guardasse algo especial para eles. A noite estava calma, e as luzes de Paris refletiam no rio, como pequenas estrelas dançando sobre a água. Bianca e Henry caminhavam lado a lado, e, embora conversassem, ambos sentiam a tensão suave que se acumulava no ar. Algo naquela noite parecia diferente. Havia uma expectativa silenciosa, uma energia que os envolvia, como se a cidade ao redor fosse apenas um pano de fundo para o que realmente importava. Eles pararam perto de uma pequena ponte, onde a vista era deslumbrante. As luzes da cidade pareciam flutuar, e o silêncio ali era quase sagrado. Henry se virou para Bianca, e ela sentiu o coração acelerar. Ele a olhava de um jeito que a deixava sem ar, como se enxergasse algo que ela mesma não sabia. Bianca, eu já passei por muitos lugares e conheci muita gente, mas você trouxe uma novidade à minha vida, algo que eu nem sabia que precisava, disse ele, num tom suave, mas firme. Ela sentiu o rosto corar, mas manteve o olhar nos olhos dele. Havia algo no jeito de Henry que a deixava segura e vulnerável ao mesmo tempo. O mundo parecia parar enquanto ele se aproximava devagar, sem pressa, como se cada segundo daquele momento fosse precioso. Henry segurou delicadamente a mão dela, entrelaçando seus dedos. Com um toque suave, puxou-a para mais perto. Bianca fechou os olhos, e naquele instante, o ar ao redor parecia vibrar, cheio de uma expectativa silenciosa. E então, finalmente, seus lábios se encontraram. O beijo começou suave, como se ambos estivessem explorando algo novo e delicado. Era um beijo cheio de descobertas, um toque que trazia à tona sentimentos escondidos, promessas silenciosas. Com o tempo, o beijo se tornou mais intenso, e ela sentiu os braços de Henry envolvendo-a, puxando-a para junto de si. A cidade, as luzes, o barulho distante, tudo desapareceu. Só existiam eles dois, entregues àquele momento.
A mão de Henry acariciava seu rosto, e Bianca sentia o calor dele, a segurança que emanava daquele abraço. Seus corpos estavam próximos, conectados, e o mundo ao redor parecia pequeno e insignificante diante da imensidão daquele instante. Quando finalmente se separaram, os dois permaneceram em silêncio, as testas coladas, respirando juntos, como se ainda sentissem o eco daquele beijo. Os olhos de Henry brilhavam com uma ternura que Bianca nunca havia visto, e o sorriso dele, suave e sincero, parecia dizer tudo o que as palavras jamais conseguiriam. Isso, ela sussurrou, sem conseguir terminar a frase, mas sentindo que ele entendia. Sim, respondeu Henry, num tom suave, passando a mão pelo rosto dela. Acho que agora é tarde demais para esquecer. Bianca sorriu, sabendo que algo profundo havia mudado. A partir daquela noite, o coração dela não pertencia mais só a si mesma, mas também a ele. E assim, com aquele primeiro beijo, Paris se tornava o cenário de um amor que ela sabia que jamais esqueceria. Uma tarde, Henry a levou a um lugar especial, um parque antigo onde, segundo ele, poucos turistas iam. Ali, no meio das árvores e das flores, o silêncio permitia que conversassem de um jeito mais íntimo, mais sincero. Sabe, Bianca, Paris nunca me pareceu tão viva quanto agora, com você aqui, Henry disse, olhando para ela com um sorriso calmo, mas cheio de algo que ela sentia, mas ainda não conseguia explicar. Eu também. É como se tudo ganhasse um novo sentido ao seu lado, respondeu Bianca, sorrindo, com o coração acelerado. Henry segurou sua mão, e os dois ficaram em silêncio por um momento, aproveitando a presença um do outro. O que antes parecia um encontro casual, uma coincidência, agora tomava uma forma que assustava e encantava ao mesmo tempo. Ela sabia que aquela viagem tinha um fim, e ele, no fundo, também sabia. Mas nenhum dos dois parecia pronto para pensar nisso. Nos dias seguintes, exploraram cada canto da cidade juntos. Foram a museus, fizeram piqueniques à beira do rio e riram de coisas bobas enquanto andavam por ruas estreitas e cheias de histórias. Bianca sentia que vivia um sonho. Mas, ao mesmo tempo, começava a perceber o peso de um coração que já sabia que teria que partir. Em uma noite, enquanto caminhavam perto da Torre Eiffel iluminada, Henry parou, segurou suas mãos e a olhou nos olhos. Bianca, eu sei que você tem uma vida no Brasil, mas eu não quero que isso acabe aqui. Paris vai ficar pequena sem você, ele disse, com uma sinceridade que a fez tremer por dentro. Ela sorriu, com os olhos brilhando, mas não de felicidade. Era a alegria de saber que era amada, mas também a dor de um futuro incerto. Henry, eu também não quero que acabe. Mas, e se for apenas um sonho? E se for só Paris que nos une? Respondeu ela, num sussurro. Não, não é só Paris. É você, Bianca. E onde quer que você esteja, eu quero estar também, ele afirmou, com uma segurança que a fez sentir que, talvez, eles pudessem vencer qualquer distância. Aquelas palavras, naquele momento, significavam tudo. Bianca sentiu o peso do amor que crescia dentro dela e a certeza de que, por mais que tivesse que partir, algo levaria de volta a ele. Naquela noite, ao voltar para o hotel, Bianca sabia que sua vida tinha mudado para sempre. Determinado a fazer o romance dar certo, Henry decidiu acompanhar Bianca ao Brasil, onde ele teria a chance de conhecer sua mãe, Dona Regina, e seus amigos. Durante os dias tranquilos no Brasil, ele aproveitava para entender o mundo dela, cada detalhe que moldou a mulher pela qual ele havia se apaixonado. Enquanto isso, Bianca continuava com sua rotina no supermercado. Embora seu coração já estivesse profundamente ligado a Henry, ela preferia manter-se no trabalho, garantindo que cada passo fosse dado com segurança. Era um romance que crescia de forma serena, ganhando espaço na simplicidade do cotidiano, diferente do cenário encantado de Paris, mas com o mesmo toque especial. Nos primeiros meses juntos no Brasil, a vida dos dois foi uma mistura de descobertas. Henry se deixava envolver pela cultura, pelo clima descontraído e pelas tradições que Bianca fazia questão de lhe mostrar. Nos dias em que ele estava livre, eles passeavam pelas praias cariocas, caminhando descalços na areia,
enquanto o som das ondas e a brisa do mar davam o tom daqueles momentos únicos. Sentavam-se em restaurantes aconchegantes, provando os sabores do Brasil, e, juntos, exploravam cada canto da cidade. Para Henry, conhecer o mundo de Bianca era se aproximar ainda mais da essência dela. A cada passeio, a cada conversa, Henry se impressionava com a simplicidade que guiava o coração de Bianca. Ele estava acostumado com grandes encontros e eventos em Paris, mas, ao lado dela, era como se redescobrisse a beleza das pequenas coisas. Com ela, ele ria das histórias da infância, ouvia sobre seus sonhos mais escondidos e entendia as motivações que a trouxeram até ali. Ao mesmo tempo, Bianca se sentia cada vez mais conectada a ele. Gostava de vê-lo encantado com o Brasil, curioso por cada detalhe, cada costume. Sentia-se feliz por apresentar seu mundo e, aos poucos, ver que esse amor tinha espaço para crescer e se firmar na realidade de sua vida. Com o passar do tempo, essa convivência foi transformando o que era apenas um romance em algo mais profundo. Ambos perceberam que o amor que sentiram em Paris agora florescia com força própria, no ritmo das marés e sob o céu do Rio de Janeiro. Com o passar dos meses, o amor de Bianca e Henry se firmava cada vez mais. A relação que começou em Paris agora ganhava força na rotina do Rio de Janeiro, e os dois sabiam que estavam construindo algo sólido. Henry, cada vez mais envolvido com a simplicidade e o calor da vida ao lado de Bianca, sentia que o Brasil também era parte dele agora. Para ele, estar ali significava estar ao lado da mulher que mudará sua vida. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelo calçadão de Copacabana, Henry parou e segurou a mão de Bianca, com um olhar sério e apaixonado. Bianca, a vida sem você não faz mais sentido. Não importa onde estejamos, quero que saibas que meu coração é seu. Você aceita se casar comigo? Disse ele, tirando do bolso um anel que brilhava à luz do sol. Bianca, emocionada, ficou em silêncio por um instante, sentindo o mundo ao seu redor parar. Com lágrimas de felicidade, ela segurou a mão dele e respondeu com a voz trêmula. Sim, Henry, eu aceito. Nada no mundo me faria mais feliz. Ali, em meio à simplicidade do rio, sob o céu aberto e com o mar como testemunha, Henry e Bianca selaram um compromisso que tanto desejavam. Sabiam que, agora, seus caminhos estavam entrelaçados para sempre. A primeira pessoa com quem Bianca compartilhou a notícia foi sua mãe, Dona Regina. Ao ouvir sobre o pedido de casamento, Dona Regina a abraçou, com os olhos marejados de emoção. Minha filha, ver você realizar esse sonho é tudo o que eu sempre desejei. Sei que Paris é o seu caminho agora, mas quero que saiba que estarei sempre com você, em cada passo que der, disse Dona Regina, com uma serenidade que só uma mãe tem. Henry, grato por tudo o que Bianca significava para ele, preparou uma surpresa especial. Com o apoio de Bianca, decidiu comprar uma casa confortável e um ateliê de costura para Dona Regina, proporcionando-lhe segurança e independência no Brasil. Quando Dona Regina soube da notícia, mal pôde acreditar. Com lágrimas de gratidão, ela abraçou Henry e disse: sei que não posso estar sempre ao lado de vocês, mas agradeço por cuidar dela como ela merece. Com a bênção da mãe e a certeza de que estava pronta para o futuro ao lado de Henry, Bianca foi ao supermercado para sua despedida final. Ao conversar com seu Carlos, explicou seus planos e falou sobre o casamento que aconteceria em breve. Ele a ouviu com atenção e, com os olhos brilhando de emoção, deu a ela um último abraço. Bianca, vai fazer muita falta aqui. Mas saber que você está feliz e realizando seu sonho é tudo o que eu desejo para você. Vai e seja feliz, minha querida, disse ele, com um sorriso cheio de orgulho. Nos dias que se seguiram, a preparação para o casamento foi tomada por momentos de emoção e carinho. Dona Regina e Márcia, a amiga de longa data de Bianca, ajudaram em cada detalhe. Bianca sentia o apoio de todos ao seu redor, e seu coração se enchia de alegria pelo futuro que a esperava ao lado de Henry. O grande dia chegou,
e o Rio de Janeiro parecia se preparar especialmente para o momento. A cerimônia foi marcada para o final da tarde, em uma pequena capela à beira-mar, com vista para o pôr do sol. O céu estava em tons de rosa e dourado, e o clima ameno trazia uma leveza ao ar, como se até a natureza celebrasse o amor de Bianca e Henry. A capela, decorada com flores brancas e azuis, estava repleta de amigos e familiares. As velas dispostas ao longo do corredor iluminavam o ambiente com um brilho suave, e uma música clássica tocava ao fundo, criando uma atmosfera de paz e emoção. Dona Regina, com um vestido azul delicado, estava ao lado de Márcia e dos demais amigos de Bianca, todos com os olhos brilhando de alegria. Quando Bianca entrou, segurando um buquê de rosas brancas e margaridas, o silêncio tomou conta do lugar. Seu vestido era simples, mas elegantemente trabalhado com detalhes em renda, que capturavam a luz de forma delicada. O cabelo estava preso, com algumas mechas soltas e uma pequena coroa de flores que emoldurava seu rosto. Seus olhos, fixos em Henry, brilhavam com a certeza de estar vivendo o momento mais importante de sua vida. Henry a esperava no altar, vestindo um elegante terno escuro. Seu olhar estava cheio de admiração e amor, e quando Bianca se aproximou, ele não conseguiu conter um sorriso que revelava toda a emoção que sentia. O celebrante iniciou a cerimônia com palavras sobre o poder do amor e a importância da cumplicidade. Os convidados, emocionados, acompanhavam o casal com olhares cheios de carinho e torcida pelo futuro que os aguardava. Quando chegou a hora dos votos, Henry segurou as mãos de Bianca e falou com a voz trêmula de emoção: "Bianca, você é a mulher que transformou meu mundo. Eu me apaixonei por você na cidade que sempre foi minha, mas agora vejo que minha verdadeira casa está onde você estiver. Prometo te amar, te respeitar e estar ao seu lado em cada momento, por toda a nossa vida." Bianca, com os olhos marejados, respondeu com a voz suave, mas cheia de firmeza: "Henry, você é o sonho que eu nunca soube que seria possível. Quero construir essa vida com você, compartilhando cada alegria e enfrentando qualquer desafio ao seu lado. Hoje eu prometo te amar com tudo que sou, por onde quer que nossos caminhos nos levem." Com os votos trocados, o celebrante os declarou marido e mulher, e Henry a beijou suavemente, como se aquele fosse o início de uma nova história. Os convidados aplaudiram, alguns com lágrimas nos olhos, enquanto o casal trocava olhares de amor e gratidão. A recepção foi realizada em um salão decorado com elegância e simplicidade. Mesas com arranjos florais, luzes penduradas e uma pista de dança ao ar livre davam o toque final ao ambiente. Ao som de música suave, Bianca e Henry abriram a dança, e, em seguida, os convidados se uniram à celebração, brindando, rindo e celebrando o amor que havia unido os dois. A noite caía suavemente sobre o Rio de Janeiro, e o céu parecia cúmplice do casal. Ao chegarem ao Copacabana Palace, Bianca e Henry foram conduzidos a uma suíte luxuosa, preparada para receber o casal recém-casado. O ambiente exalava elegância e romance. Cada detalhe parecia escolhido para fazer daquele momento algo inesquecível. O quarto estava banhado pela luz suave das velas, que lançavam sombras dançantes nas paredes. Pétalas de rosas vermelhas estavam cuidadosamente espalhadas sobre a cama de lençóis macios, e um aroma leve de jasmim misturava-se ao perfume da brisa que vinha da varanda, onde o mar sussurrava ao longe. Bianca entrou no quarto e sentiu uma onda de emoção. Cada detalhe parecia fazer seu coração acelerar. Henry a acompanhou, observando-a com um sorriso que transmitia calma e desejo. Ele se aproximou devagar, e ela sentiu a presença dele, firme e suave ao mesmo tempo, o toque de sua mão deslizando levemente pelo braço dela, como se cada centímetro fosse algo precioso. Ele a envolveu em um abraço, e seus rostos ficaram próximos, tão próximos que Bianca sentia a respiração dele, quente e delicada, misturando-se à dela. Os dedos dele acariciavam levemente o rosto dela, e o olhar de Henry parecia atravessar todas as barreiras, como se ele a visse completamente,
por dentro e por fora. Os olhos de Bianca se fecharam suavemente, e ela sentiu os lábios de Henry tocarem os dela, primeiro em um beijo leve, como uma promessa que se intensificava a cada segundo. O beijo, antes delicado, foi ganhando intensidade, tornando-se mais profundo, mais presente. O toque dos lábios de Henry nos dela parecia carregar toda a paixão que haviam construído, cada momento que compartilharam até ali. Ele a segurava com firmeza, as mãos explorando suavemente suas costas, trazendo-a para mais perto, em um abraço que revelava tudo o que palavras não poderiam dizer. Os dois se deixaram levar pelo momento, entregues um ao outro, sentindo a textura suave dos lençóis, a maciez da cama que parecia envolvê-los. A pele dela arrepiava ao toque das mãos de Henry, que a explorava com uma ternura envolvente. Bianca sentia o calor de cada carícia, o ritmo das respirações que se misturavam, os movimentos que fluíam como se estivessem em uma dança silenciosa. A noite avançava, e a conexão entre eles se tornava mais profunda, como se cada toque, cada beijo, fosse uma celebração do amor que os unia. A voz suave de Henry sussurrava palavras de carinho, enquanto o brilho das velas iluminava o rosto de Bianca, revelando o amor que ela guardava no olhar. O som das ondas do mar ao longe embalava o momento, e eles ficaram ali, juntos, num abraço que não precisava de palavras, num silêncio que dizia tudo. A luz do sol da manhã atravessava suavemente as cortinas do Copacabana Palace, espalhando-se pelo quarto como uma carícia leve e dourada. Bianca abriu os olhos devagar, sentindo o calor dos raios de sol e a presença de Henry ao seu lado. Ele ainda dormia, com um semblante sereno, e, ao observar seu rosto, ela sentiu o coração aquecido pelo momento único que compartilhavam. Com cuidado, Bianca se virou, deixando um beijo suave no rosto de Henry. Ele abriu os olhos devagar, sorrindo ao encontrá-la. Puxou-a para perto, envolvendo-a em um abraço que parecia querer capturar o tempo, como se nada mais existisse além daquele instante. O toque dos corpos era natural, e ambos sorriam, apreciando a intimidade e a cumplicidade que compartilhavam. Henry olhou para ela com ternura e deslizou os dedos pelo rosto de Bianca, parando em sua bochecha, como se estivesse memorizando cada detalhe. O toque dele era leve e cálido, transmitindo o carinho e a admiração que sentia por ela. "Bom dia, minha esposa", murmurou ele, com um sorriso preguiçoso, como quem quer prolongar o momento para sempre. Ela sorriu, sentindo a palavra ressoar em seu coração. "Bom dia, meu amor." Os dois ficaram ali, em silêncio, apenas apreciando a presença um do outro. Henry deslizou os dedos pela pele dela, com movimentos leves, como se cada toque fosse uma nova descoberta. O quarto estava repleto de uma paz suave, envolto no cheiro das flores e do café que o hotel havia deixado para eles no canto da sala. Depois de alguns minutos, levantaram-se juntos, caminhando descalços pelo tapete macio, ainda rindo e trocando olhares carinhosos. Bianca vestiu um hobby leve, enquanto Henry a observava, encantado com cada gesto. Eles se sentaram à mesa para um café da manhã especial, com frutas frescas, pães quentinhos e sucos coloridos. Entre risadas e olhares cúmplices, dividiam as delícias, e Henry vez ou outra passava a mão pelo rosto dela, como se estivesse garantindo que tudo aquilo era real. Mais tarde, voltaram para a varanda, onde se sentaram lado a lado, observando o mar que se estendia à frente deles. A brisa leve bagunçava os cabelos de Bianca, e Henry não resistiu, puxando-a para mais perto. Abraçados, ficaram ali, num misto de tranquilidade e felicidade, aproveitando a simplicidade e a intimidade de estarem juntos, num lugar que parecia feito para o amor que compartilhavam. A lua de mel foi mais do que um momento de celebração. Foi a certeza de que aquele amor seguiria crescendo, com a mesma intensidade e ternura, para sempre. Após dias inesquecíveis no Brasil, Bianca e Henry retornaram a Paris, onde o futuro deles começava a se desenhar de maneira definitiva. O lar que agora compartilhavam era o luxuoso apartamento de Henry,
situado em um dos bairros mais nobres da cidade, com uma vista deslumbrante para a Torre Eiffel e o Sena ao fundo. Cada detalhe do espaço refletia bom gosto e elegância, do mármore que revestia o hall de entrada aos grandes janelões que deixavam a cidade ser uma extensão do lar. Ao cruzar a porta, Bianca se encantou. O apartamento era como um sonho. As paredes em tons claros, as obras de arte escolhidas com cuidado, o lustre de cristal que pendia do teto. Tudo parecia feito para que ela se sentisse em um cenário de romance. Henry, sempre atencioso, segurou a mão dela, observando sua reação com um sorriso suave. "Seja bem-vinda ao nosso lar, minha esposa", disse ele, puxando-a delicadamente para mais perto. Bianca sorriu, emocionada, sentindo-se imersa em um conto de fadas que agora fazia parte de sua realidade. Eles caminharam pelo apartamento de mãos dadas, e Henry a conduziu até a varanda, de onde a vista de Paris era simplesmente de tirar o fôlego. A cidade parecia brilhar especialmente para eles. No cair da noite, o ambiente estava envolto pela luz suave das velas, que Henry havia cuidadosamente espalhado pelo apartamento. Ele a abraçou por trás enquanto observavam as luzes da cidade. Bianca sentiu o calor do corpo dele, as mãos que deslizavam levemente por seus ombros, e se virou para ele, encontrando um olhar que expressava toda a paixão que sentiam. Henry a puxou para mais perto, e os lábios se encontraram em um beijo lento e profundo, repleto de saudade e desejo. Com os olhos fechados, Bianca sentia as mãos dele traçando seu rosto, sua pele respondendo a cada toque, cada beijo. A textura macia do carpete sob os pés, o perfume leve das flores ao redor e o calor dos braços de Henry a envolviam completamente. Em um movimento delicado, ele a conduziu ao quarto, onde o ambiente era acolhedor e elegante. O lençol de seda na cama refletia a luz das velas, criando um brilho suave que tornava o espaço ainda mais íntimo e envolvente. Eles se deitaram, entre risos leves e olhares de cumplicidade, enquanto cada toque e cada carícia aprofundava a conexão que já era tão intensa. Naquela noite, os dois se entregaram ao amor com uma naturalidade que só os apaixonados compartilham. Os dias em Paris seguiam com um encanto especial para Bianca e Henry. Na rotina que começavam a construir juntos, havia uma leveza e uma felicidade palpável. Pela manhã, Henry acordava antes de Bianca e, silencioso, preparava o café para que pudessem tomar juntos, ainda envoltos em um despertar preguiçoso e cheio de ternura. Entre goles de café e olhares cheios de carinho, Henry acariciava as mãos de Bianca sobre a mesa, seus dedos entrelaçando-se nos dela, como uma promessa silenciosa de afeto. Ela sorria ao vê-lo, e o toque dos lábios dele em seu rosto, ao dar-lhe bom dia, fazia seu coração bater mais forte. O apartamento, apesar de luxuoso, ganhava vida com a simplicidade desses momentos. E, entre risos e olhares, muitas vezes acabavam se enroscando novamente entre os lençóis, o amor tão natural e descomplicado quanto uma manhã em Paris. Bianca logo iniciou as aulas na escola de moda, mergulhando em um mundo que a fazia vibrar de entusiasmo. Estar ali era a realização de um sonho, e ela absorvia cada ensinamento, cada técnica, sentindo que finalmente estava no caminho que sempre desejou. Ao chegar em casa tarde, Henry estava quase sempre ali, pronto para ouvi-la falar das aulas, das criações, dos projetos que agora faziam parte da sua vida. Ao ver que Bianca chegava exausta do dia na escola de moda, Henry a envolveu em um abraço suave, beijando-lhe a testa. "Sei que o dia foi longo. Por que você não relaxa enquanto eu cuido de você agora?" Ele sugeriu, levando-a até a sala, onde havia preparado um jantar acolhedor. Ele puxou a cadeira para ela e, enquanto servia o vinho, olhava com um sorriso terno, deixando claro que aqueles momentos simples eram sua maneira de mostrar o quanto ela significava. Após o jantar, Henry a puxou para perto e, sem dizer nada, dançaram juntos na sala. Os corpos moviam-se em sintonia, num ritmo calmo e cheio de afeto, e cada toque, cada sorriso entre eles, aprofundava o amor que os unia. Quando ele a beijou,
Foi como se o mundo ao redor desaparecesse, e os dois foram envolvidos por uma intensidade que só os apaixonados conhecem. Naquela noite, como tantas outras, entregaram-se ao desejo e à paixão, redescobrindo o corpo um do outro. Ele acariciava o rosto dela com uma delicadeza que parecia se renovar a cada dia, e ela, envolvida pelo abraço dele, sentia-se plena e completa. Nos lençóis de seda, compartilhavam não apenas o amor físico, mas uma intimidade que transcendia as palavras, um laço que se fortalecia no silêncio e na entrega. Os dias seguiam assim, com Bianca e Henry descobrindo juntos as delícias da vida a dois. Entre o trabalho e os estudos, encontravam tempo para momentos de leveza e cumplicidade, seja nas manhãs preguiçosas, nas noites embaladas pela música suave, ou nas madrugadas em que se perdiam um no outro, construindo uma história marcada por amor e paixão. Com o passar das semanas, Henry parecia determinado a transformar cada momento ao lado de Bianca em uma nova lembrança. Mesmo com a rotina de trabalho e as aulas dela, ele se dedicava a surpreendê-la, mantendo viva a paixão do início. Numa sexta-feira, ao final de um dia longo e cheio de compromissos, Bianca entrou em casa exausta, pronta para relaxar. Mas assim que abriu a porta, foi recebida pelo aroma envolvente de um jantar recém-preparado. À luz de velas dispostas com cuidado pela sala de jantar, Henry a esperava, vestido elegantemente e com um sorriso que mostrava que aquele era um encontro planejado especialmente para ela. Pensei que poderíamos começar o fim de semana com um jantar especial, disse ele, oferecendo-lhe uma taça de vinho. Bianca, surpresa e emocionada, o abraçou, sentindo-se grata por tê-lo ao seu lado. Sentaram-se à mesa e, entre sorrisos e olhares cúmplices, compartilharam um jantar inesquecível. Ele contou histórias engraçadas sobre suas viagens, e Bianca falava das novas criações e desafios das aulas de moda. Mas, acima de tudo, era o olhar atento de Henry que a fazia se sentir única. Naquele ambiente íntimo, sob a luz das velas, ele segurou suas mãos e, em um tom suave, declarou: Bianca, não sei como passei tanto tempo sem você na minha vida. A cada dia que passa, sinto que nosso amor cresce mais, e eu quero que saiba que faria tudo para te ver feliz. Essas palavras encheram o coração dela de alegria. E naquela noite, entre risos e danças espontâneas, eles reforçaram o amor que os unia. Na semana seguinte, Henry a surpreendeu com outra ideia, um fim de semana em Londres. Era uma cidade que ambos queriam explorar juntos, e ele havia preparado tudo em segredo, pronto para surpreendê-la. Arrume suas malas, meu amor. Londres nos espera, disse ele, com um sorriso travesso, segurando 2 passagens e o itinerário da viagem. Bianca, animada e cheia de expectativa, preparou-se rapidamente. Naquela sexta-feira, embarcaram em uma aventura que os levaria a explorar as paisagens londrinas de mãos dadas. O fim de semana foi repleto de momentos inesquecíveis, caminhadas ao longo do Tâmisa, jantares à beira de pubs charmosos e passeios pelos pontos históricos da cidade. Em uma das noites, enquanto apreciavam a vista iluminada da roda gigante de Londres, Henry a envolveu em seus braços, sussurrando ao ouvido dela: Você é minha vida, Bianca. E onde quer que estejamos, eu só preciso de você. Ela sorriu, emocionada, e sentiu que a viagem a Londres havia se tornado mais do que uma aventura. Era uma celebração do amor e da vida que estavam construindo junto. Depois de uma noite inesquecível explorando Londres, Bianca e Henry retornaram ao hotel, ainda imersos no encanto da cidade. O quarto era aconchegante e elegante, com grandes janelas que deixavam entrar a luz suave da cidade ao fundo, criando uma atmosfera intimista e envolvente. Eles se sentaram na cama, descalços e ainda de mãos dadas, trocando olhares cúmplices. Henry deslizou os dedos pelo rosto de Bianca, com um carinho que fazia seu coração disparar. Ela sorriu, sentindo-se completamente entregue ao momento, e encostou a cabeça em seu ombro, deixando que ele a envolvesse em um abraço tranquilo e caloroso. Sabe, Bianca,
Ele sussurrou, acariciando o cabelo dela com delicadeza. Você transformou tudo em minha vida. Ao seu lado, tudo faz mais sentido. Ela olhou para ele, os olhos brilhando de emoção, e entrelaçou os dedos nos dele. Henry, nunca imaginei que encontraria alguém como você. Nunca pensei que amor assim fosse possível, respondeu ela, a voz suave, mas cheia de verdade. O silêncio entre eles era carregado de significados, como se cada toque e cada olhar dissesse mais do que as palavras. Lentamente, Henry a deitou na cama e, deitado ao seu lado, deslizou a mão pelo rosto dela, como se memorizasse cada detalhe. Os lábios de ambos se encontraram, primeiro em um beijo delicado, que aos poucos foi se intensificando. Eles estavam envolvidos um no outro, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Cada carícia era um gesto de amor, de cuidado, e os risos suaves que trocavam no meio das palavras tornavam tudo ainda mais especial. O calor do abraço, a suavidade dos lençóis, o perfume que pairava no ar, tudo parecia desenhado para eles. Entre sussurros e carícias, Bianca e Henry passaram a noite juntos, explorando a profundidade do amor que compartilhavam. No abraço apertado que os unia, havia certeza de que aquele era apenas o início de uma história que seguiriam construindo juntos, em qualquer lugar do mundo. O sol da manhã invadia o quarto, iluminando suavemente o espaço e trazendo consigo o clima sereno de uma nova cidade. Bianca abriu os olhos lentamente, ainda sentindo o calor do abraço de Henry, que dormia ao seu lado. Por um instante, ela ficou ali, apenas observando o rosto dele, gravando cada detalhe daquele momento, que parecia uma fotografia de pura felicidade. Sentindo o movimento, Henry abriu os olhos, e ao encontrar o olhar dela, sorriu, ainda sonolento, mas com um brilho de ternura. Ele passou os dedos pelo rosto de Bianca, traçando um caminho leve e delicado, enquanto ambos trocavam sorrisos que diziam mais do que qualquer palavra. Bom dia, minha esposa, murmurou ele, a voz rouca do sono, mas carregada de carinho. Bianca riu suavemente, aproximando-se dele e aconchegando-se em seu peito. Bom dia, meu amor, respondeu, fechando os olhos e se deixando envolver pelo calor e pela segurança que sentia nos braços dele. Eles ficaram ali, trocando carícias e sussurros, sem pressa, como se o tempo tivesse parado para eles. Henry deslizou as mãos pelas costas dela, puxando-a para mais perto e a envolvendo em um abraço que transmitia toda a cumplicidade e conexão entre eles. Os lábios de ambos se encontraram em um beijo longo e profundo, enquanto a manhã se desenrolava preguiçosamente lá fora. Depois de alguns momentos, Henry a olhou com um sorriso travesso. Sabe, Bianca, poderíamos passar o dia todo aqui, juntos, sem pressa de sair, disse ele, com um olhar que deixava claro seu desejo. Ela riu, assentindo, e eles ficaram ali, entregues um ao outro, aproveitando a intimidade e a paixão que preenchiam cada segundo. Mais tarde, entre risos e trocas de beijos, planejaram o restante do dia, mas sem pressa de deixar o quarto. Afinal, sabiam que o amor que sentiam era a verdadeira viagem que haviam decidido compartilhar. Após uma manhã preguiçosa e repleta de carícias, Bianca e Henry se arrumaram para explorar mais da cidade juntos. Londres os esperava com seus monumentos históricos, ruas movimentadas e o ar sofisticado que combinava perfeitamente com o estilo de Henry e o encanto de Bianca. Saíram de mãos dadas, caminhando pelas ruas charmosas de Westminster, onde Henry, com o braço em torno da cintura de Bianca, não tirava os olhos dela, encantado com o brilho nos olhos da esposa ao descobrir cada nova paisagem. Pararam para tirar fotos juntos, sorrindo, como se o tempo pertencesse somente a eles. Chegaram à icônica Torre de Londres, onde Henry, com um sorriso, brincou sobre a longa história dos antigos casais reais, dando um toque de humor às histórias fascinantes do local. Bianca riu, apoiando-se nele, e Henry lhe beijou a testa, aproveitando cada segundo daquele momento ao lado dela. Mais tarde, pararam em um café aconchegante à beira do Tâmisa, onde se sentaram lado a lado,
observando o movimento das pessoas e a vista das pontes iluminadas pela luz suave da tarde. Henry segurou a mão de Bianca e a olhou nos olhos. Bianca, você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo, Henry disse, segurando o rosto dela e olhando em seus olhos com intensidade. Antes de você, eu achava que tudo já estava no lugar, mas agora vejo o que realmente importa. E isso é estar com você. Bianca apertou a mão dele, o olhar apaixonado e sincero. E você, Henry, é a realização de todos os meus sonhos. Meu coração é seu, e só seu, respondeu, com um sorriso que transmitia a profundidade do sentimento. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons quentes, e eles decidiram fazer um último passeio ao longo do Tâmisa. Pararam na margem do rio, e Henry, sentindo a brisa suave que balançava os cabelos de Bianca, a envolveu em um abraço. O beijo que trocaram era cheio de promessas silenciosas, como se cada momento fosse uma celebração do amor que haviam construído. Depois de uma caminhada tranquila e repleta de sorrisos e olhares de cumplicidade, voltaram ao hotel, onde a noite ainda reservava para eles mais horas de paixão e aconchego. Na intimidade do quarto, a conexão entre eles se renovava, como se o amor fosse uma dança que descobriam juntos a cada novo momento. Ao retornarem a Paris, Bianca e Henry traziam consigo memórias inesquecíveis de Londres, como se cada momento daquela viagem tivesse acrescentado algo novo e profundo ao amor que compartilhavam. No conforto do luxuoso apartamento que chamavam de lar, a rotina dos dois seguia repleta de pequenos gestos de carinho e de declarações que deixavam o romance sempre vivo. Numa noite, ao voltarem de um jantar íntimo, Henry sugeriu que assistissem à vista da cidade iluminada da varanda. As luzes da Torre Eiffel brilhavam ao fundo, e Bianca, envolta pelo charme e beleza do momento, sentiu-se mais conectada a ele do que nunca. Henry a abraçou por trás, segurando-a com firmeza, como se quisesse eternizar aquele instante. Não consigo imaginar minha vida sem você, murmurou ele, com a voz baixa e carregada de emoção. Bianca virou-se para ele, segurando o rosto de Henry entre as mãos. E você é o meu mundo. Obrigada por cada momento, por cada detalhe. Eu me sinto amada de um jeito que nunca imaginei ser possível. Eles ficaram ali, perdidos um no outro, num beijo suave que parecia capturar a intensidade de tudo o que estavam vivendo juntos. Mais tarde, no aconchego do quarto, compartilharam a noite com a mesma paixão e ternura que marcava a relação desde o início. Henry continuava a surpreender Bianca com momentos especiais. Numa quarta-feira, ao chegar em casa após as aulas de moda, ela encontrou um bilhete deixado por ele, em cima da mesa de jantar. Com letras cuidadosamente escritas, ele a convidava para um jantar surpresa no terraço do apartamento. Bianca seguiu o caminho indicado e encontrou o terraço decorado com luzes suaves e pétalas de rosas espalhadas pelo chão. Uma mesa estava montada com pratos cuidadosamente preparados, e Henry a esperava, segurando uma taça de vinho, com um sorriso que transbordava carinho. Você merece o mundo, Bianca. E enquanto eu puder, farei tudo para te ver feliz, disse ele, oferecendo a taça a ela. Ela se aproximou e o abraçou, sentindo o coração transbordar de amor. Ao longo do jantar, conversaram sobre os planos para o futuro e as viagens que desejavam fazer juntos. Entre risos e trocas de olhares, eles reafirmaram o amor e a cumplicidade que os unia. Mais tarde, deitados sob as estrelas, Henry a puxou para mais perto e a envolveu em um abraço. Bianca se sentia segura e completa ao lado dele, e sabia que cada dia ao lado de Henry era uma nova página do amor que construíam. Após dias de rotina entre o trabalho de Henry e os estudos de Bianca, ele sugeriu uma escapada romântica para uma casa de campo na região de Champagne. Animados pela ideia de um fim de semana tranquilo, ambos prepararam as malas e partiram na manhã de sábado, deixando Paris para trás e seguindo por estradas tranquilas em meio a vinhedos e paisagens deslumbrantes. A casa de campo era acolhedora e elegante, com uma arquitetura rústica e ao mesmo tempo charmosa,
situada entre colinas cobertas por vinhedos. No interior, uma lareira acolhedora, janelas amplas com vista para os campos imóveis que transmitiam uma sensação de lar. Bianca ficou encantada com cada detalhe, e Henry, ao ver o brilho nos olhos dela, sabia que havia feito a escolha perfeita. Naquela noite, Henry preparou um jantar simples, mas cheio de amor, e serviram-se de uma seleção de vinhos locais que harmonizavam perfeitamente com a refeição. Entre goles de vinho e risadas, relembraram momentos da viagem a Londres e os planos que tinham para o futuro. A atmosfera era intimista e envolvente, e a conexão entre eles parecia mais forte a cada instante. Depois do jantar, decidiram explorar os arredores da casa. De mãos dadas, caminharam sob o céu estrelado, conversando sobre as pequenas coisas da vida, os sonhos compartilhados e os momentos especiais que estavam construindo. Henry parou em um ponto onde a vista das colinas parecia se estender para o infinito e, olhando nos olhos de Bianca, sussurrou: "Eu faria tudo de novo, só para viver esses momentos ao seu lado. Você é minha luz, Bianca, e eu sou completo com você." Ela sorriu, emocionada, e respondeu com a voz suave: "E você é o meu mundo, Henry. Eu jamais imaginei que poderia amar alguém dessa forma." Os dois se beijaram sob o céu estrelado, sentindo que o amor deles era o verdadeiro refúgio, onde quer que estivessem. Na volta a casa, entre carícias e sorrisos cúmplices, entregaram-se mais uma vez à paixão que os unia. De volta a Paris, Henry continuava a surpreender Bianca com gestos românticos. Em um sábado de sol, ele planejou um passeio de barco pelo rio Sena, com almoço privativo a bordo, para que pudessem desfrutar de uma das vistas mais belas da cidade. Sentados lado a lado, com a brisa suave e a paisagem de Paris ao redor, eles apreciaram a refeição e trocaram olhares que diziam tudo. A conversa fluiu naturalmente, e Henry segurou a mão de Bianca, aproveitando cada segundo daquele momento especial. A cada ponto do passeio, ele apontava histórias e memórias de Paris, compartilhando com ela a história da cidade que agora era parte deles. Depois do passeio, voltaram ao apartamento, onde Henry preparou uma sobremesa e a serviu na varanda, iluminada pelo pôr do sol. Bianca se aconchegou nos braços dele, e os dois ficaram em silêncio, observando a noite cair sobre a cidade. Cada pequeno gesto, cada toque e cada palavra reforçavam o compromisso que tinham, e ambos sentiam que o amor deles era uma história que, juntos, estavam apenas começando a escrever. Meses se passaram, e a vida de Bianca e Henry em Paris seguia repleta de momentos de cumplicidade e amor. A cada dia, a relação deles se fortalecia, e Bianca sentia-se cada vez mais integrada ao mundo de Henry e ao sonho que estavam construindo juntos. As aulas de moda avançavam, e ela já se destacava por sua criatividade e dedicação, preparando-se para uma nova fase de conquistas. Num jantar especial, Henry surpreendeu Bianca com uma pergunta que a emocionou profundamente. "Bianca, você já imaginou como será nossa vida daqui a alguns anos?" perguntou ele, com um sorriso suave e os olhos brilhando. Ela olhou para ele, emocionada, e respondeu com sinceridade: "Sim, imagino nós dois juntos, sempre apoiando um ao outro e vivendo cada momento com a mesma intensidade de agora. Eu quero construir essa história com você, onde quer que estejamos." Henry sorriu e segurou as mãos dela. "Então vamos sonhar juntos. Quero que você saiba que meu amor por você só cresce, e que não importa o que o futuro nos traga, estarei ao seu lado, Bianca. Vamos fazer de cada dia uma celebração do nosso amor." Numa noite de verão, Henry preparou mais uma surpresa especial. Levou Bianca até um ponto alto da cidade, de onde era possível ver Paris em toda a sua majestade, com as luzes brilhando como estrelas. Com um olhar de pura ternura, ele se voltou para ela, como quem ainda guarda 1000 promessas para o futuro. "Bianca, desde o momento em que nos conhecemos, minha vida mudou. Ao seu lado, descobri o que é o verdadeiro amor. Quero que saiba que te amarei para sempre,
e que você é, e sempre será, a mulher da minha vida. Bianca sentiu o coração disparar. Com os olhos cheios de emoção, ela sorriu e respondeu: "E eu, Henry, sou grata por cada momento ao seu lado. Você me mostrou o que é o amor verdadeiro, e eu também estarei com você para sempre." Eles trocaram um beijo apaixonado, com a cidade iluminada como pano de fundo, selando o compromisso que haviam construído com tanto carinho. Naquele momento, sob as estrelas de Paris, ambos sabiam que o amor que compartilhavam era eterno, uma história que seguiria se escrevendo, juntos, dia após dia. Na noite do lançamento de sua primeira coleção, Bianca estava cercada por luzes e aplausos, mas seu olhar buscava apenas uma pessoa, Henry. Ao vê-lo na plateia, com aquele olhar que sempre a fazia se sentir única, ela sentiu o coração aquecer. Ao final do evento, encontrarão-se entre a multidão, e ele a puxou para mais perto, envolvendo-a em um abraço cheio de orgulho e amor. "Você é incrível, Bianca. Ver você realizando seus sonhos é tudo o que eu sempre quis", disse Henry, emocionado. Bianca, com os olhos brilhando, segurou o rosto dele entre as mãos. "Nunca imaginei que uma viagem mudaria minha vida para sempre. Mas agora sei que meu lugar é ao seu lado. Onde quer que seja." Ele sorriu e, em um sussurro, respondeu: "E o meu mundo é você, Bianca. Em qualquer cidade, em qualquer sonho, estarei com você." Após aquela troca de promessas sinceras, Bianca e Henry saíram juntos para a noite iluminada de Paris. Caminhavam de mãos dadas, ambos em silêncio, mas completamente conectados. As luzes da cidade refletiam nos olhos dela, enquanto ele a observava, encantado pela realização que transbordava de seu sorriso. Ao chegarem na beira do Sena, Henry parou e a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços, e pela primeira vez naquela noite, ambos respiraram fundo, sentindo o peso de tudo que haviam construído juntos. "Este é só o começo, meu amor", ele sussurrou, enquanto a brisa da noite os envolvia. Bianca assentiu, com o coração cheio de amor e esperança. Ela sabia que, com Henry, todos os dias seriam um novo capítulo de uma história que jamais deixaria de ser escrita. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.